Olá, eu me chamo Magna Rocha e hoje estou aqui para apresentar um livreto da Edith Stein chamado O Mistério do Natal. Uma reflexão muito profunda que eu tenho o prazer e a alegria de compartilhar com você, especialmente neste tempo que estamos vivendo, este tempo de advento e este tempo natalino, né, em preparação para o Natal. Espero que este vídeo te encontre com o coração nessa expectativa ou já acolhendo o Salvador que vem. Esse texto é muito belo e foi escrito por Edith Stein, já carmelita. E nós vamos deixar o texto aqui para você ler na íntegra, mas para facilitar aí um pouco a sua leitura, a sua compreensão, eu te convido a assistir esse vídeo até o final. Já curte esse vídeo, compartilha com alguém que você também deseja que compreenda cada vez mais o mistério, o sentido profundo do Natal. Então, começando aqui esse texto, que é um livreto, como eu já falei, né, mas com uma densidade espiritual e teológica muito profunda. Ele é dividido em 4 pequenos capítulos, né, que remontam também às 4 semanas do Advento, né, que é este tempo preparativo para o Natal. Já na apresentação, a apresentadora, né, do livro, que é a irmã Jacinta Turolo Garcia, este livrinho foi publicado, traduzido direto do alemão pela editora Eduski, que na época sobre os cuidados da irmã Jacinta Turolo Garcia, a primeira doutora do Brasil, de Edith Stein, em Edith Stein. E ela diz que esse livro é um mergulho, convida o leitor a um mergulho para o interior de si mesmo, apontando o caminho da alegria e da paz. O texto transforma-se em um sério e contundente chamado. Aqui não cabe ser espectador de um acontecimento distante, mas nós somos atraídos a um segmento profundo e encarnado. Então, já adianto para você que não trata-se de uma leitura imparcial, né, mas um convite para um mergulho nesta obra. O primeiro capítulo chama Encarnação e Humanidade. Edith Stein começa descrevendo a atmosfera que antecede o Natal. Ela vai descrevendo uma atmosfera própria de um europeu, né, da Alemanha, e que nesses dias são tempos de inverno. E ela fala assim, quando os dias ficam cada vez mais curtos e caem os primeiros flocos de neve, né, essas imagens possuem, no entanto, um encanto ao qual é difícil um coração ficar indiferente. Né? Nós aqui no Brasil não temos flocos de neve caindo, mas de fato a atmosfera vai mudando, nós vamos começando a ver os enfeites de Natal, as luzes vão se acendendo e no meio do nosso verão brasileiro, é difícil ficar indiferente a esse clima que vai se estabelecendo no Natal. Mesmo para os não crentes, isso acontece. Existe uma correnteza quente de amor perpassando toda a terra. E aí, para quem segue uma liturgia, né, a liturgia acende uma santa saudade, com expressões como o Senhor já está perto, vinde adoremo-lo. Hoje sabereis que o Senhor virá e amanhã contemplareis a sua glória. Então é um período que vai nos preparando para algo que está por acontecer. E aí, especialmente no período de 17 a 24 de dezembro, algo que não passa despercebido a Edith Stein é a questão da antífona do ó, né? Que está ali na aclamação ao Evangelho. É um trecho que às vezes passa despercebido por quem não tem, né, muita intimidade ali, não tem muito... Pode passar despercebido por qualquer um de nós. Mas ela vai falando ali que durante esses dias que antecedem 17 de dezembro a 24, essa antífona do ó vai sempre saudando esse rei que vai vindo. E ele começa sempre, a aclamação ao Evangelho começa sempre com ó sabedoria, ó Adonai, ó raiz de Jessé, ó chave de Davi, ó sol nascente, ó rei dos reis, ó Emanuel, né? Então, isso aqui é a antífona do ó.
E na missa da noite, né, da noite de Natal, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, agora sim chegou o momento da feliz redenção. E assim ela encerra esse primeiro capítulo, um capítulo curto, mas quando passa para o segundo capítulo, que fala do seguimento do Filho de Deus feito homem, ela já vai nos recordando o seguinte, né, que a estrela de Belém é uma estrela na noite escura. Já no segundo dia, após o Natal, né, a igreja tira as vestes festivas e se reveste da cor de sangue. E no quarto dia de cores enlutadas. O que é que acontece aqui? Já se celebra a morte de Santo Estevão, né? O dia de Santo Estevão, que foi o primeiro mártir, né? Aquele que foi apedrejado, né, aos pés de Saulo. Enfim, tem toda a história. Então, o protomártir, né, que primeiro seguiu o Senhor para a morte. E os santos inocentes, que são aquelas crianças que são mortas por Herodes, que estavam procurando matar Jesus e mata muitas crianças de 2 anos para baixo. Então, ali já na oitava de Natal, esses dois eventos acontecem, né, na liturgia da igreja. E ela vem nos lembrar que o que quer dizer isso? Onde está o júbilo das potências celestes? Onde está a tranquila bem-aventurança da noite santa? Onde está a paz na terra? Paz na terra aos homens de boa vontade. Mas nem todos têm boa vontade. O mistério da encarnação e o mistério do mal vão juntos. Contra a luz que vem do alto, contrasta a noite do pecado e a torna escura e tenebrosa. A criança no presépio estende as mãos e o seu sorriso parece dizer: vinde a mim todos os que estáis cansados. Os pastores vão a Belém, os reis seguem a estrela, né? Mas nem todos seguem, né? Nem todos estão nessa luz, né? A luz que veio para colocar fim às trevas, mas as trevas não o acolheram, nem todos acolheram esta luz. Tem muitos personagens de luz que rodeiam o presépio, né? Os santos inocentes, os pastores, os reis humildes, os reis magos que vieram adorar Jesus, menino. Mas em oposição a ele se encontra na noite da dureza e cegueira incompreensíveis os doutores da lei, que podem dar informações precisas, exatas sobre o lugar, sobre o tempo do nascimento de Cristo, mas não estão dispostos a adorá-lo. Eles não dizem vamos a Belém, né? O rei Herodes pretende matar o Senhor da vida. Então, diante da criança no presépio, os espíritos se dividem. Então, aqui luzes e trevas, né? Vida e morte se encontram ali já desde aquele primeiro momento. Então, diante de Jesus, que é luz, nem todos se deixam alcançar por essa luz. No capítulo 3, né, o corpo místico de Cristo, mas antes de passar para o capítulo 3, se você está gostando até aqui, não esquece de já deixar a sua curtida aqui nesse vídeo, porque nós queremos prosseguir fazendo conteúdos para vocês sobre Edith Stein, e é importante a sua curtida, o seu comentário, para que o YouTube entenda que esse é um vídeo relevante. Se está sendo relevante para você, pode ser relevante para outra pessoa também. E como eu falei, esse texto completo está aqui, vai ficar aqui na descrição do vídeo. Você pode depois com calma lê-lo, né, e mergulhar mais profundamente ainda nesta leitura. Esse capítulo 3, o corpo místico de Cristo, ela divide em 3 momentos: ser um com Deus, ser um em Deus e faça-se a vossa vontade. Edith Stein começa aqui falando dessa troca maravilhosa que acontece, né? O Criador do gênero humano, encarnando-se, concede-nos a sua divindade. É um mistério profundíssimo, né? Um Deus que se faz carne, um Deus que se faz
humano, né, que se empobrece para nos enriquecer, que tornando-se homem nos diviniza, né, concede-nos a sua divindade. Cristo une a nossa humanidade à sua divindade. Ele veio tornar-se um conosco, né? E aí, só que essa não é ainda a visão beatífica, é ainda a escuridão da fé, mas já é o estar no reino de Deus. Uma reflexão interessante que ela traz aqui sobre esse reino de Deus, né, que estava por vir, tão esperado pelos profetas, pelos salmistas. Porém, esse reino foi diferente daquilo que se esperava, né? Todos esperavam esse reino, né, que viria, esse rei que viria reinar, mas foi um reinado diferente. Tornou-se diferente do que se pensou, né? Os romanos continuaram os dominadores da terra. Os sumos sacerdotes e os doutores da lei continuaram a subjugar o povo pobre. De forma invisível, cada um que pertencia ao Senhor trazia o reino de Deus em si. O seu fardo terreno não lhe foi tirado, e sim outros fardos acrescentados. Mas o que ele trazia dentro de si era uma força animadora, fazendo o fardo suave e a carga leve. Olha que interessante isso. Jesus, ele não tirou o fardo, não tirou o peso, ele não tirou a dor, mas tornou o fardo suave e o peso leve. Assim acontece ainda hoje com os filhos de Deus. Isso aqui é uma citação, estou citando literalmente a Edith Stein. A vida divina, acesa em sua alma, é a luz que veio nas trevas, o milagre da noite santa. Quem traz esta luz dentro de si, compreende quando se fala dela. Para os outros, porém, tudo o que se pode dizer a respeito é um balbuciar incompreensível. Então, Jesus, que é luz, ele veio e esta luz, ela ilumina e habita as almas daqueles que se abrem, né, a essa luz. E quando nós trazemos essa luz dentro de si, nós compreendemos quando se fala dela. Um outro tópico é ser um em Deus. Aqui ela estava falando ser um com Deus, agora vai falar em ser um em Deus. Cristo sendo a cabeça e nós membros do corpo místico, estamos unidos a Ele. Se Deus é amor e está em nós, então não pode ser diferente o nosso amor para com os irmãos. Por isso o amor humano é a medida do nosso amor a Deus. Olha que instigante isso. O amor humano é a medida do nosso amor a Deus. A forma como nós amamos uns aos outros diz de como nós temos acolhido este amor. Amamos o próximo, né? E quem é o próximo, né? Próximo é aquele que encontramos em nosso caminho e que mais necessita de nós. Indiferentemente se é parente ou não, se a gente gosta dele ou não, se ele é moralmente digno da nossa ajuda ou não. O amor de Cristo não tem limites. Ele nunca termina. Ele não recua diante da feiura ou da sujeira. Ele veio por causa dos pecadores e não por causa dos justos. E se o amor de Cristo mora em nós, então façamos como ele, indo ao encontro das ovelhas perdidas. Nesse terceiro subtópico, seja feita a tua vontade. Ser filho de Deus significa andar apoiado na mão de Deus. Ser filho de Deus significa fazer a sua vontade, buscar a sua vontade acima de todas as coisas. Não fazer a sua vontade própria, colocar todo o cuidado e toda a esperança nas mãos de Deus, sem se preocupar consigo mesmo e com seu futuro. Que coisa desafiante, né? Ela fala aqui que nisto
consiste a liberdade e a alegria dos filhos de Deus, nessa confiança absoluta em Deus. Mas tão poucos possuem isso. Mesmo entre os realmente piedosos, mesmo entre os heroicamente dispostos ao sacrifício, sempre andam encurvados sob o peso dos cuidados e obrigações. Mesmo em aqueles dispostos a coisas heróicas, às vezes custa o abandono e a confiança. Estamos dispostos a fazer muito, mas não dispostos a confiar absolutamente em Deus. O seja feita a vossa vontade em toda a sua amplitude deve ser o fio condutor da vida cristã. No começo da vida espiritual, quando começamos a nos entregar à direção de Deus, é que sentimos bem forte e firme a mão que nos conduz. De forma clara, parece que fica parecendo muito claro o que Deus quer de nós, né? Parece que Deus vai falando ali mais fielmente, mais claramente, né? Ali no início. Porém, com o amadurecer da idade adulta de Cristo, nós também devemos iniciar a via sacra para o Getsemane e o Gólgota. E todos os sofrimentos que vêm de fora são nada comparados com a noite escura da alma, quando a luz divina cessa de clarear e a voz do Senhor se cala. Deus está presente, porém escondido e silencioso. Né? Essa expressão aqui da noite escura, utilizada por São João da Cruz, né? E aqui também repetida por Edith Stein, esse silêncio de Deus, esse escondimento de Deus que está presente na alma, mas de forma silenciosa e aparentemente escondido. E essa aparente ausência de Deus causa um sofrimento profundo na alma, que é necessário, né, para o amadurecimento nessa caminhada. Por que acontece isso? É um mistério, né? Por que Deus permite isso? É um mistério. Mas a verdade é que paixão, morte, sofrimento em Cristo tem uma força redentora. E por isso os santos desejavam sofrer. É interessante que todos os santos passaram a perceber esta via do sofrimento. Não porque gostavam de sofrer, não porque eram masoquistas, um prazer doentio no sofrimento, mas por experimentar desta força redentora e libertadora que passa por esse mistério de cruz e ressurreição. E por fim, né, os meios salvíficos no capítulo 4, que vem falar aqui que esse Deus menino se tornou o nosso permanente mestre. Não basta uma vez ao ano nos recordarmos que Deus veio ao mundo, que se tornou carne, nos ajoelharmos diante do presépio, ficarmos ali, fazermos o nosso momento de oração, né? Não basta, é necessário permanecer com Ele. E de que forma nós podemos permanecer unidos a Cristo? Ela diz que por meio da igreja, né, que Deus não nos deixou órfãos, Ele nos deu a igreja, nos deu os sacramentos, e aqui de modo muito especial ela vem falar sobre o sacramento da Eucaristia. Edith Stein havia descoberto a grande riqueza, né, ela que tinha passado muitas décadas, né, sem experimentar muitas décadas, imagina, 3 décadas, né, durante 30 anos ela não conhecia essa experiência, essa vida sacramental, mas após sua conversão aos 30 anos de idade, 30 e poucos anos de idade, ela passa a experimentar, saborear da riqueza da vida sacramental, né, e da Eucaristia. E ela passa a não só vivenciar, mas a estimular, difundir a riqueza de uma vida sacramental frequente, que ela fala, inclusive, na Eucaristia diária, né, que muitas vezes para uma realidade de vida corrida parece algo distante, mas ela diz, nós temos tempo para tantas coisas, né, e às vezes nos falta 1 hora para estar
na presença de Jesus. E o Verbo se fez carne, isto se tornou uma realidade no estábulo de Belém, mas cumpriu-se ainda de outra maneira. Quando Jesus disse: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, este terá a vida eterna. E é esta vida, né, que ela deseja que este pão esteja ali presente para se tornar vida em nós. Se antes estávamos mais ou menos contentes com nós mesmos, agora isso se torna diferente, né? Quanto mais perto de Cristo nós estamos, mais sensíveis nós nos tornamos àquilo que o agrada ou desagrada. E aqui eu volto para o que eu estava falando. Se antes estávamos mais ou menos contentes com nós mesmos, agora isso se torna diferente. E descobrimos em nós muita coisa que precisa ser melhorada e outras que às vezes são quase impossíveis de serem mudadas. Assim nos tornaremos pequenos, humildes, pacientes e condescendentes com o cisco no olho do nosso próximo, pois a trave no nosso olho nos incomoda. Finalmente aprendemos a aceitar-nos tal como somos à luz da presença divina e a nos entregar à divina misericórdia, que poderá vencer tudo aquilo que está além das nossas forças. Da nossa autossuficiência do bom católico, nós passamos à simplicidade e humildade de um Deus que se encarna para estar próximo de nós. Faz toda a diferença essa passagem do católico, do bom católico autossuficiente, que acha que está muito bem porque paga seus impostos, porque vota certo, porque vai à missa, né? Para aquela simplicidade humilde, né? Que um Deus nos revela, né? Nascendo pobre, pequeno, em uma manjedoura e nos ensinando qual é também o nosso caminho. Os mistérios do cristianismo são um todo indiviso e quando nos aprofundamos num deles, seremos conduzidos para todos os outros. Assim, o caminho de Belém conduz seguramente para o Gólgota, do presépio à cruz. No esplendor da luz que sai do presépio, cai a sombra da cruz. Que nós nos recordamos que Jesus não nasceu simplesmente para cumprir uma promessa, para nascer, mas ele nasceu, o seu nascimento está profundamente ligado à sua morte, né? Uma morte que tinha o objetivo, o fim de nos trazer a salvação. Então, manjedoura e cruz estão intimamente ligados. Isso na vida de Jesus e isso na vida de todo cristão que deseja trilhar o caminho com ele, se assemelhar a ele. Então, no esplendor da luz que sai do presépio, cai a sombra da cruz, né? Chegar com o Filho do Homem pela paixão e morte, a glória da ressurreição é o caminho de cada um de nós. Fica essa reflexão. Não sei que dia você vai assistir a esse vídeo, mas eu espero que você tenha um feliz e santo Natal, que esta experiência de acolher o menino Deus na sua vida te encoraje, te fortaleça nas suas lutas diárias, naquilo que você vive hoje, e que se transforme tudo em motivo de alegria, de paz, nessa feliz dinâmica de cruz e ressurreição que o menino Deus nos introduz. Se você gostou, mais uma vez, comente aqui o que você achou, o que mais te tocou neste livro, neste livreto da Edith Stein, O Mistério do Natal. Visite nosso site também, edithstein.com.br. Siga-nos também no Instagram, A Vida de Edith Stein. E nós teremos próximos vídeos. Nos acompanhe aqui também. Se inscreva aqui neste canal e compartilhe o nosso vídeo. Também desejando um Feliz Natal para todos aqueles que você ama. Até mais!